Boa noite a todos aí do grupo do Skype. Estamos aí iniciando aí um estudo aí com o irmão Arlindo, do Evangelho Orgânico. Tem mais umas irmãs aí, os irmãos. E, enfim, eu queria sugerir, não sei se os irmãos concordam, de nós tratarmos um assunto aí que até muitas pessoas ficam meio confuso sobre o local de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está praticando a bondade, uma pessoa que faz tudo certo, está tudo ok, e uma pessoa que só pratica a maldade, faz tudo. O local que ela está diante de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, isso pertence a Deus, não pertence a nós. Nós não temos nada a ver com isso. Isso é Deus que o julga. Só que muitas pessoas querem saber. Por exemplo, tem muitas pessoas que sofreram, né? Às vezes, pessoas muito maldosas, fizeram muita maldade para essa pessoa. E teve pessoas que teve a vida totalmente destruída por resto da vida. Toda a vida que ela viveu aqui foi destruída por um indivíduo. Tem gente, né, que talvez, né, sofreu abuso e vive a vida todinha, foi mudada a trajetória dela por causa de um indivíduo. Outras pessoas, talvez, porque teve algum familiar assassinado, ou qualquer coisa, e mudou a trajetória todinha dessa vida, até ela morrer de velha, ela ficou com a vida praticamente, virou um martírio por causa desse acontecimento. Então, a gente colocar que todas as pessoas estão na mesma posição diante de Deus, é um assunto muito interessante para nós comentar aqui e ver, porque, assim, às vezes, no nosso comentário, algumas coisas assim, a gente dá uma impressão que a gente está colocando todas as pessoas no mesmo patamar. Tanto aquela que é uma pessoa exemplar, uma pessoa que procura o bem comum, procura, né, fazer algo que seja, né, bom diante da sociedade, uma pessoa exemplar, uma pessoa que a gente pode dizer assim, uma pessoa divina, um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Tem gente que são os anjos de Deus. Ela está na mesma posição diante de Deus daquela pessoa que é o inferno da sociedade. Então, isso é um assunto que eu gostaria, pessoa minha mesmo, de ver o que os irmãos acham sobre isso, né? Amém? A irmã Cileide Favoreta levantou a mão. Então, o irmão pode conduzir a direção, né? Irmão Paulo, mas nós já fizemos 52 Skype sobre esse assunto. Postei recentemente um vídeo nosso lá falando sobre esse assunto. Só que o assunto, irmã Cileide, ele não fica concluído. Diante das pessoas, esse assunto ele está sempre em pauta. Por quê? Porque e nunca vai concluir. Ele, como diz, ele passa a mão nas costas da pessoa. E isso não, eu acho que não é diante de Deus. Jesus, eu nunca vi ele passando a mão na cabeça da pessoa, dando tapinha nas costas. E é isso que a gente veja, sabe? Não que eu não quero agredir a pessoa de bem e nem a pessoa de mal. Eu não quero agredir nenhum lado nem o outro. Isso Deus sabe de todas as coisas. Só que perante a sociedade, nós temos o entendimento que nós devemos de fazer o que é bom, porque Deus, ele tem recompensa para toda a obra que a pessoa fizer, ela vai ser recompensada, porque a gente veja, não, tanto faz como fez. Até se tu pegar e matar alguma pessoa, pronto, tu estás no mesmo patamar do que aquela pessoa que abraça e beija. Então, isso é uma coisa que deixa um negócio meio que esquisito na vida da pessoa, entendeu? De uma pessoa de bem. Claro que tem pessoas que, né, elas... Então, esse é o assunto. Se os irmãos não quiserem comentar, amém. Mas eu vejo muita debilidade em cima desse assunto. Para mim, tudo bem, irmãos. O que vocês acham? Eu achei interessante a pergunta do irmão Paulo aí, a colocação dele. E sempre traz crescimento. Tem pessoas que têm muitas dúvidas sobre isso, sobre esse assunto. Sim. Tem sim. Tem sim. Eu penso, irmãos, que o local da pessoa é diferente. Uma pessoa que está fazendo mal... Só um minutinho, irmã Cris, eu vou falar o que eu penso e depois você já entra, tá?
Então, eu penso assim, uma pessoa que está fazendo maldade, a pessoa que está ali fazendo atrocidades, ela não está na mesma posição, ela não tem a mesma posição daquele que está fazendo o bem para a humanidade. Eu não acredito que eles estão na mesma posição, entendeu? Quer falar, irmã Cleusa? Não, perdão, eu só queria ouvir o que o irmão Paulo perguntou. É que chegou gente aqui no meu portão, eu precisei sair e não ouvi a pergunta, só isso. Perdão, tá? Repete aí, Paulo. A pergunta é: todas as pessoas são iguais diante de Deus, tanto aquela que pratica maldade, destrói com a vida das pessoas. Tem pessoas que têm a vida todinha aqui na Terra destruída por resto da vida, que ela nunca mais vai se restaurar. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente, uma mulher que, às vezes, a vida dela foi destruída por causa de um cidadão que, às vezes, destruiu a vida dela. Outra família, às vezes, foi destruída porque teve um filho assassinado bruscamente, né, por uma pessoa. Então, o que acontece? Todas as pessoas estão iguais diante de Deus, aquela que viveu a vida, né, praticando mal e aquela que viveu a vida praticando bem. Todas elas diante de Deus têm a mesma posição, elas são a mesma coisa diante de Deus, quer dizer, são pura e lavada e remida diante de Deus, alvejada, anjo diante de Deus. Aqui ela tem uma posição de demônio na vida das pessoas e a outra tem uma posição de anjo na vida das pessoas. Tem pessoas que são anjos. A gente veja, bombeiros, né, são anjos de Deus. Tem médicos que são anjos de Deus, mas tem médico que assassina vidas. Eles, como já foi, né, médico aí que matou 200 pessoas, descobriu um médico lá que assassinou, né? As pessoas foram lá, né, procurar uma cura e quando, né, foi descoberto que ele assassinava as pessoas. Enfim, tem o lado bom e o lado ruim. Então, todas essas pessoas são a mesma coisa diante de Deus. Todas elas são uva como a neve, como diz o hino. Então, isso é um assunto que deixa muito a desejar, esse assunto, quando a gente coloca tudo igual. A gente coloca todas as pessoas iguais diante de Deus. Eu sei que a mente das pessoas é essa. Deus o que julgará. Mas imagina para uma mãe que teve o filho bruscamente assassinado e dizer que a mesma coisa, como a vida dela que virou um inferno dali para frente, depressão, antidepressivo, a vida dela foi destruída por causa do amor que ela tinha por esse filho, que foi ceifado, né? Para dizer que é a mesma coisa diante de Deus do que aquela pessoa que fez isso com o filho dela. Então, quer dizer, aquela pessoa, ela vai lá, paga lá, né, 3, 4 anos, que a lei brasileira é isso, e ela sai e ri, passa a rir da cara da pessoa. Outros que abusam sexualmente de uma mulher, a mulher tem a vida destruída por resto da vida, às vezes destruída porque foi abusada daquele jeito, e aí aquela pessoa vai lá, fica até, às vezes é preso, às vezes não é. Fica lá algumas coisas, e aí sai livremente, tranquilamente, e ela, diante de Deus, ela é alvo como a neve, ela é uma pessoa ungida de Deus. Então, isso eu gostaria de botar, porque isso não me entra na cabeça, né, diante dos assuntos. Então, essa foi a pergunta, irmã Cleusa. Ô, irmão Paulo, eu acho que são iguais diante a Deus, mas em locais diferentes. São irmãos iguais perante Deus, vivendo em locais diferentes aqui. Vou falar eu só estava querendo saber, irmão, se você está falando assim, no caso, o espírito ou a carne? Então. Porque tem diferença, né? O espírito não pode ser, né? Tem que ser a carne, né? Está falando em carne, ó. Isso, vocês já passaram. Perfeito, olha só, vocês pararam para pensar na história do filme A Cabana. O que o filme quis passar, que eles tiraram a história de um livro, mas ali também fala de uma doutrina. Eu li o livro é magnífico, muito melhor que o filme. O pai que foi à busca da cura espiritual, né, que ele não tinha paz com ele mesmo pela morte, né, violência que a filhinha sofreu, e ele se encontrou com Deus na história do filme.
E o homem, ali na figura de Deus, disse para ele: mas você tem que perdoar, mesmo confessando com a boca, mas que você venha lavar o seu coração e venha perdoar, porque esse que também fez mal é meu filho. No filme, eu estou falando em relação à história do filme. Aí o ator que fazia ali o papel do pai, sofredor, replicou ele, né? Ele dizendo: então ele não vai sofrer o que eu sofri, ele não vai ter nenhuma repreensão, ele não vai ter, ele vai ter o que, mas isso fica para mim. Eu que tenho que cuidar dele, mas ele quis dizer que ambos era filho dele, no caso, na história, tanto o que fez o mal e tanto aquele que causou o mal, que recebeu o mal. Então, é uma coisa, assim, que é bem interessante mesmo, irmã Paula, a gente parar para pensar assim, não é fácil a gente falar simplesmente que, esse é filho de Deus, esse não é, né, como a gente vê. Quem somos nós para julgar, assim, o ato humano? Talvez muitos de nós não somos capazes de fazer algo porque nós chegamos a um limite, a um conhecimento hoje, que é do amor de Deus. Então, antes da gente praticar qualquer coisa, a gente vai pensar, a gente vai raciocinar, vai lembrar, né? E se a gente não conhecesse o que a gente conhece? Talvez a gente não faria atos que desagradasse, ou a gente já cometeu atos que desagradou nosso Pai, nosso Criador. Antigamente, quando a gente não conhecia o que a gente conhece hoje, então fica no critério de cada um, né? Hoje, a gente conhecendo o que a gente conhece, talvez a gente não chegue a cometer um crime, fazer um mal para uma pessoa diretamente. Mas se a gente não conhecesse o que a gente conhece hoje, como a gente agiria? Uma pessoa que viesse fazer mal para mim ou fazer mal para alguém da minha família, será que eu não ia revidar essa pessoa? É como esse caso que aparece nos jornais dos próprios pais, às vezes, feriam um filho, uma filha, um enteado, né? Por não ter, por a relação da esposa com o marido não dar certo, o casamento, eles vão tentar uma segunda relação, segundo casamento, e aí vem filho de outro casamento, ou enteados. Então, isso tudo pode acontecer numa família. Eu acredito que vai da pessoa conhecer Deus ou não. O que vocês acham? Assim, o que acontece? A pergunta eu faço sempre baseado em várias pessoas, porque esse vídeo ele vai rodar no YouTube, então vai ter muitas pessoas que teve esse problema. Isso vai ser tipo um bálsamo na vida da pessoa. A pessoa vai analisar. Tem pessoas que têm um ódio no coração sobre alguma pessoa que fez tal coisa. E o que nós estamos aqui? Nós somos uma espécie. A gente está esmiuçando alguns assuntos que realmente pode ser, talvez, a cura para muitas pessoas que estão muito tempo com amargura no coração por causa disso, ou com ódio, vontade até de matar aquela pessoa que causou isso na vida dela. Então, o que acontece? Quando nós falamos aqui, nós temos uma responsabilidade com a pessoa que já passou por esse assunto, por essa situação. Então, eu acho assim, muito interessante a gente olhar. Sim. Eu acho muito interessante a colocação que a irmã Raquel colocou ali. Realmente, quem somos nós para julgar? Mas lembramos que nós temos juízes que estudaram para julgar a questão carnal. E, então, isso não tem problema, porque nós temos juiz que vai julgar. E temos advogados para condenar a pessoa pelo ato. Então, mulheres,
Você que está ouvindo esse vídeo, se você foi abusado, denuncia. Denuncia a pessoa, porque tem juiz que vai julgar e vai condenar pela lei humana. Então, o que nós temos que ver é o seguinte: essa pessoa que está amargurada, está com essa situação toda, a gente sabe que Deus pode ser um bálsamo na vida dessa pessoa, pode sanar a situação. Agora, a questão espiritual, diante de Deus, será que Deus está vendo tanto aquela pessoa que só praticou a bondade, fez tudo de bom, ou aquela pessoa que praticou a maldade a vida toda, foi um inferno para a sociedade? Diante de Deus, ela está na mesma posição, ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Esse é um assunto que é interessante a gente parar e pensar um pouco. Eu sei que as pessoas digam, isso pertence para Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus veio para os sãos, ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, nós vamos raciocinar um assunto. Será que hoje não é tempo ainda de arrependimento? Será que o sistema religioso prega sobre arrependimento, arrependei-vos, será que essa palavra não está ainda em pauta? Será que não está em pauta ainda a gente levar o evangelho e as pessoas se arrepender? Quando fala daquele filho pródigo, ele estava morto, mas no momento que ele se arrependeu e regressou para a casa do pai, sabe lá tudo que ele não fez lá fora? Aí o que acontece? Ele foi acolhido diante do pai. Será que essa palavra de arrependimento ela não está válida ainda hoje? Que o que a gente prega, às vezes, né, na graça, a gente prega que não existe mais arrependimento. Não existe, não importa se tu se arrependeu ou não se arrependeu, tu já está lavado e vendido diante do Cordeiro. Então, isso é um assunto interessante, a gente. Agora eu vou passar para a irmã Cileide, perdoa, irmã Cileide, que eu tive que, né, eu estava já ali que a irmã Raquel falou. Oi, irmão Paulo, só instantinho, só para completar ali, ó. Mas não está escrito que ele não nos vê segundo a carne? Tá, ele não nos vê segundo a carne, mas diz assim, que aquele que declina para o espírito, declina para a vida, mas aquele que declina para a carne, declina Sim. para a morte. Então, aí o que plantar, a gente vai colher nesta vida. Mas então, o que tu diz para uma mãe vai que tem pagar um o filho preço. assassinado? Será que ela está colhendo aquele assassinato porque ela plantou alguma coisa? Não. Mas a pessoa que cometeu o crime, ela vai colher o que plantou. Se ela tiver ser julgada, como você mesmo disse, pelos homens, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada. Ela está colhendo? A pessoa que foi vítima, não é questão de colhendo. É porque assim a gente vive num mundo que nós estamos sujeitos a tudo. Tudo. Aonde que a gente ia pensar? Eu nunca passei por uma pandemia, por uma epidemia. A primeira vez, com 50 anos, estou passando por uma epidemia. Eu nunca ouvi, eu ouvia falar, mas eu nunca passei por uma epidemia, né, mundial. Agora a gente já está passando por guerra, que estava comentando que poderia chegar até a Terceira Guerra Mundial. Isso pode acontecer. Então, ou poderia, ou pode. Então, é coisas assim que eu só ouvia falar. E hoje a gente está vivenciando isso. Então, eu acredito que nesse mundo nós estamos sujeitos a tudo. Agora, vai depender da fé de cada um, do que realmente a pessoa acredita, aonde que a pessoa está afirmada, porque eu acredito que a fé faz uma grande diferença para as pessoas que vivem um mundo completamente carnal. Eu vejo, irmã Raquel, eu vejo essa palavra ali, tudo que o homem semear, ele colherá, eu vejo ela com dois olhos, por exemplo, com uma visão dupla, porque quando a gente se coloca no lado da vítima, aí a vítima pode dizer, mas eu estou colhendo o quê? Eu fiz toda a vida, né, isso, aquilo, por que eu estou colhendo isso? Aí, quando tu coloca no lado da pessoa que praticou o mal, tu diga, tu fizeste, olha, Deus está vendo o que tu fizesse, escuta, o que tu plantar, tu vai colher.
Tu vai passar. Aí, então, num lado, tu olha a pessoa que é a vítima e tu diga assim, mas se é a lei da semeadura, então essa pessoa, uma criança ali, como até botou um comentário ali, uma criança que está sendo estuprada, será que ela está colhendo o quê? O que ela praticou? Que ela está sendo Não, Aí, não nessa então, questão, não dessa parte. Que não tem, a gente está no mundo com essa situação. Mas se a gente está diante Sim. da proteção de Deus e tudo está escrito diante de Deus, Deus escreveu para eu passar por isso, porque eu tenho que colher esse martírio sobre a minha vida. Será que a minha vida foi eu sou diferente de uma outra pessoa? E eu vou ter que sofrer a minha vida toda e outra pessoa desfrutar a vida toda do bem, a maravilha, céu aberto, fazendo um monte de maldade. E eu vou, mas diante de Deus, todos dois vão para o mesmo paraíso, para a mesma eternidade, para o mesmo poço eterno, vão receber o mesmo galardão, a recompensa eterna, mas um viveu a vida, um inferno aqui, porque aquela pessoa ocasionou esse inferno na vida da pessoa, mas ambos são remidos no sangue do Cordeiro, sem arrependimento, sem nada, né, como os dois ladrões lá na cruz. A Bíblia não fala que todos os dois foram salvos. A Bíblia diz que um foi salvo, o outro não, porque o outro não houve arrependimento. Então, isso, será que não é da gente pensar um pouco? Será que o arrependimento... Por exemplo, eu acredito que uma pessoa pode ter praticado tudo de errado, mas se ela vir a se arrepender, eu acredito que Deus pode salvar a vida da pessoa. Agora, se a pessoa não se arrepender, eu também tenho um pé atrás com essa pessoa. Eu tenho um pé atrás. Entendo. É isso? Entendo a sua posição, entendi. Esse arrependimento aí não é a transformação no entendimento da gente, irmão Paulo? Porque a carne é carne. Tudo que você faz aqui em carne vai ficar tudo aqui mesmo. E o espírito já é salvo, né? Esse não tem, a gente não questiona de jeito nenhum. Mas eu creio assim, você, como as igrejas estão pregando o arrependimento, arrependei-vos. Não é você arrepender do que você está fazendo de errado, porque a partir do momento que a sua mente é transformada, que você entendeu o amor de Deus e o que você é aqui nessa terra, aí vem o arrependimento da pessoa. Enquanto a pessoa não tiver a mente transformada, ela não vai se arrepender de nada, porque o ladrão pode se arrepender do que ele fez de errado ali, daí 2 minutos surge a oportunidade, ele vai e faz de novo. É bem complicado esse negócio, mas eu penso desse jeito, né? É difícil. E esse negócio de que você plantou, você vai colher, eu acho que é tudo o material. O meu modo de pensar. Né? Esse negócio aí de fazer o mal, se vai ser liberto ou não vai ser, acontece que a pessoa, quando ela é liberta e tem o entendimento, ela não vai cometer mais os mesmos erros que ela cometeu no passado. Quem está aí que cometeu antigamente, se perguntar, você vai fazer a mesma coisa que você fez no passado? Não vai fazer, porque ela já tem um entendimento. Então, o julgamento, não é julgar, mas não é julgar, mas julgando, porque, veja bem, o espírito já não tem como questionar. Agora, o que o outro fez lá, eu não vou sofrer a consequência dele. O que eu fizer, também não vai sofrer. Deus não vai sofrer. Quem vai sofrer é o próprio ser humano. Então, eu acredito que quem tem o entendimento e está liberto, não comete mais o mesmo erro. Só que tem que estar 100% liberto, senão vai continuar na cara. Verdade. Também penso assim. Só para complementar. Bom, minha opinião é essa, né, irmãos? Desde sempre. Eu sempre digo que eu concordo sempre com o irmão Paulo nesse pensamento, né? Que não mudei minha opinião ainda sobre isso, né? Que tudo tem consequência. Como o irmão Paulo falou aí do ladrão da cruz, ele foi salvo, né? Jesus falou, ainda hoje comigo você vai estar no paraíso, porque ele se arrependeu. E o outro não teve arrependimento, né? Estava com o coração fechado, se achando certo, maldade no coração, humilhando Jesus ainda, como ele fazia com as pessoas também. Então, tem 2 caminhos, não existe um caminho só. Eu concordo com o irmão Paulo.
a opinião dele. Amém, irmã Ana Márcia, muito bom. Tem mais alguém que gostaria de falar? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of